Muito obrigado, Maria Helena Passos. Eu gostaria de... A Maria Helena fala da perspectiva da volta, da perspectiva, né? Da perspectiva. Eu gostaria de te ouvir comentar a respeito disso, João. Olha, eu acho que a gente começou o programa dizendo que vale a subversão da vida. A Maria Helena agora diz que vale a capacidade de dar informação com liberdade. Eu acho que se a gente se pautar por esses dois parâmetros aí, nós um dia desses estamos de volta com Maria Helena, com todo mundo, entrando e influindo e dando palpite e informando o pessoal no processo de democratização do Brasil. É isso que a nossa audiência está pedindo e isso a gente vai conseguir agora via satélite com um som mais bonitinho. Ok, João. Obrigado. Eu gostaria de ouvir agora o próximo correspondente, um conhecidíssimo de todos vocês, e ele lança uma outra questão na sua despedida. Boa noite, ouvintes da Rádio Nederland. Como vocês sabem, a Rádio Nederland vai desativar neste fim de semana suas ondas curtas em português e francês, justamente os dois serviços nos quais colaboram. Deixaremos, portanto, de nos encontrarmos no seu rádio. O fim gradativo das ondas curtas é mais ou menos como o do Telex. As curtas são substituídas pelos satélites, como o Telex foi engolido pelo fax. No fundo, é o curso normal do progresso. Resta outro ponto. Será que, ao se reconverter para o satélite, a Rádio Nederland vai continuar a falar em português? Dados os investimentos holandeses no Brasil e o passado holandês no Nordeste, onde ficaram muitas lembranças em Nassau, poderíamos acreditar que sim, apesar de vivermos num período em que se prefere cortar custos do que investir no prestígio. Foi no Ecológico Estúdio da Rádio Nederland, de onde se pode ver grama verde, árvores e coelhos, que previ, num programa de Jacob Orenstein, o fim das rádios de ondas curtas. Estávamos ainda em 1979. Sem ser Júlio Verne, achei que o futuro estava mais para as televisões internacionais. Em lugar do som, os países iriam investir em transmissões de televisão por satélite, como a televisão portuguesa, vista pelos imigrantes portugueses espalhados por todo o mundo. Acertei pela metade, porque haverá a fase intermediária das ondas microcurtas por satélites, que exigem rádios capazes de captar diretamente o som dos satélites. Isso logo acontecerá. Acostumado a colaborar com diversos órgãos de informação, sonoros ou escritos, sei que, vez ou outra, acaba uma colaboração. Entretanto, com a Rádio Nederland, durou bastante, e era uma das mais antigas. Durou por volta de 15 anos, com períodos nos quais cheguei a trabalhar aí em Hilversum com a equipe brasileira. Quem sabe voltaremos a nos encontrar via satélite. Se não, nos reencontraremos pelos jornais e revistas com os quais colaboro. Aí no Brasil, ouvinte da Rádio Nederland, receba meu abraço. Parece que o país está com bom astral e que caminha para uma estabilidade econômica e política. Vamos torcer por isso daqui, para o bem de vocês todos. Um grande abraço. Muito obrigado, Rui Martins. Jacó, o Rui falou das ondas curtas, falou dessa conversa toda que a gente já tem levado aqui, da morte das ondas curtas. O que você acha do que o Rui falou aí pra gente? Olha, o Rui colaborou conosco, como ele disse, durante 15 anos. De fato, ele inclusive esteve aqui conosco em Hilversum, produzindo programas também. O Rui tem uma grande capacidade, é um excelente jornalista, um excelente radialista, um bom correspondente, mas eu não sei se eu concordo inteiramente com ele nessa análise que ele faz sobre o futuro com respeito aos satélites e a onda curta. Eu pessoalmente acredito que, embora a onda curta possa ser um meio não tão moderno assim, mas eu acredito na sobrevivência da onda curta. Eu acredito que vai ser muito difícil acabar definitivamente com ela. E como disse o Tarcísio antes, tinha que haver aqui, no nosso caso, uma passagem da onda curta para o satélite, uma passagem mais lenta e gradual. Exatamente. Até as ditaduras, por exemplo, se você vê no Brasil, por exemplo,
os ditadores lá, o Geisel passou, a ditadura tinha que passar para a democracia de uma maneira lenta e gradual. No Chile nós tivemos lentíssimo e gradual, muito gradual, porque até o Pinochet continua, e as coisas são graduais. Pois é, Jacó. Mas, exatamente. Desculpa. Então, ecos da América Latina. Agora, é claro que os meios de comunicação vão se modernizando, não há a menor dúvida. Por exemplo, falar do fax e dizer que o fax é uma evolução com respeito ao telex. A verdade é que o telex ainda existe, o telex sobrevive também ao lado do fax. Hoje em dia existe o correio eletrônico, o electronic mail, que muita gente já usa. Enfim, existem muitos meios. Agora, com respeito ao Brasil, o Brasil é um país tão grande que dentro do próprio Brasil são as emissoras de ondas curtas que têm condições de se comunicar com os ouvintes nos 4 quadrantes do país. Eu acredito que aqui da Europa a onda curta ainda é o meio talvez mais barato e mais rápido, né, mais direto de comunicação. Eu vejo que o João Bosco talvez não concorde comigo, ou você concorda comigo? Concordo plenamente, absolutamente. Basta ver o que vai acontecer aqui dia 25. A Rádio Nederland abre um programa para a Europa em ondas curtas. Estão mortas, não estão? E eu acho também que isso abre uma outra discussão. Saber para onde que a gente está transmitindo e o que é acessível, né? O que é acessível para onde a gente está transmitindo. Por mais moderno que seja o meio, mas se isso não alcança o ouvinte, ou seja, o destinatário, então isso fica inócuo, né? Se a gente começa a pensar num negócio muito distante, computador tal, computador isso, computador aquilo, mas se a maioria da população não tem condições de comprar, não tem como chegar e receber a informação, então como é que fica isso? Ok. Sobre o papel das ondas curtas e sobre o papel especificamente da Rádio Nederland, não é? Para determinado segmento da população, eu acho que a Cristina Duran, nossa correspondente lá de Lisboa, ela tem um recado muito interessante para nos dar. Pois é, colegas e ouvintes da Rádio Nederland, eu não queria acentuar o toque nostálgico de perda nesse momento em que se encerra a emissão do Serviço Brasileiro da Rádio, mas tem algumas coisas que me parece importante dizer. Por exemplo, que para um jornalista dá sempre muita pena quando qualquer meio de comunicação é fechado. Não é só porque diminui impostos de trabalho, mas é sobretudo porque se fecha um canal por onde temos oportunidade de contar as coisas, boas, ruins, curiosas, que vemos e para as quais trabalhamos afinal. Tem outra coisa também. Eu conversei com ex-exilados e ex-presos políticos portugueses e brasileiros dos tempos da ditadura. Eles me contaram o quanto foi importante, quando eles estavam isolados na prisão, conseguir captar a Rádio Nederland em radinhos precários para ter contato com o mundo. Já passou tanto tempo, mas infelizmente ainda existem casos desses em países onde se fala português. Em outros também, mas no nosso caso, em Angola e em Timor-Leste, por exemplo. Angolanos e timorenses que vivem aqui sempre me falaram da importância de ouvir essa emissora em seus países. Por tudo isso, acho muito triste o fechamento do Serviço Brasileiro da Rádio Nederland. E é uma pena também, porque é uma perda para a língua portuguesa e por não podermos estar mais juntos. Mas, até a vista. Cristina Duran, de Lisboa. Muito obrigado, Cristina. Álvaro Cavalcante. Eu acho que vale a pena reagir. Eu acho que a Cristina nos lembrou muita coisa muito importante que a gente, digamos assim, esquece um pouco ou fica um pouco atrás na memória em virtude da luta atual que era para continuar de uma ou de outra maneira a transmitir a língua portuguesa para o Brasil. É que nós temos em outros países também uma importância muito grande. No Timor-Leste, por exemplo, nós chegamos certa vez a sermos testemunhas de como a imprensa internacional nos procurava, porque através de correio, digamos, não muito normal, seguindo trâmites e caminhos que levavam às vezes meses, chegavam cartas do Timor-Leste, de pessoas que estavam na resistência, para a Rádio Nederland, dizendo que continuam a nos ouvir nas montanhas. Sinal de que eles existiam. E um jornal como o Guardian nos telefona certa vez e pergunta: é verdade que vocês têm esse tipo de programa, esse tipo de coisa? Então confere que eles existem, porque eles comunicam à imprensa portuguesa que ouvem vocês.
Portanto, em dado momento foi muito importante para o povo do Timor-Leste nossas transmissões em língua portuguesa, como foi também testemunho dado agora por jornalistas portugueses através da Cristina Duran, durante um certo período em que havia também uma história ligada à censura no próprio Portugal. E isso nos dá muito contentamento e muita felicidade se olhamos então para o passado. Muito obrigado, Álvaro. Sobre o passado, falou muito bem o Álvaro agora, mas o Jaime Brenner, lá de São Paulo, ele nos fala sobre um presente do Brasil, Brasil agora, Brasil que está em meio a uma campanha eleitoral. Jaime Brenner, de São Paulo. O Serviço Brasileiro da Rádio Nederland encerra suas transmissões, talvez no momento em que ele fosse mais necessário ao público brasileiro e ao público latino-americano. O Brasil está há 10 dias de eleger Fernando Henrique Cardoso presidente. Depois de uma das mais amplas e das mais cerradas conspirações dos meios de comunicação contra a candidatura de Luiz Inácio da Silva. Eu estou falando com os ouvintes da Rádio Nederland um dia depois que uma publicação brasileira de grande circulação estampa na sua primeira página a manchete: por que Fernando Henrique Cardoso é melhor? A Rádio Nederland, o seu serviço brasileiro em especial, sempre foi uma ilha onde o seu ouvinte podia ter certeza de uma informação limpa, de uma informação descomprometida com os podres poderes. Não adianta. O Serviço Brasileiro da Rádio Nederland vai ter que encerrar suas transmissões. Talvez um dia a gente ainda possa falar com os ouvintes desde o Brasil, tentando mais uma vez transmitir uma mensagem de isenção. Até lá, este correspondente se despede com muita tristeza. De São Paulo, Jaime Brenner, para o Serviço Brasileiro da Rádio Nederland. Muito obrigado, Jaime Brenner. O Jaime falou sobre o papel da rádio enquanto meio imparcial no Brasil, que está vivendo uma campanha eleitoral marcada pelo parcialismo sujo da imprensa. Eu gostaria de ouvir o comentário de Tarcísio Lage. Você quer um comentário imparcial ou um comentário parcial? Tarcísio, se eu te peço um comentário... Isso é uma brincadeira. Eu concordo com o Jaime Brenner, que é um grande jornalista. Agora, nós sabemos muito bem que a imparcialidade não existe. A imparcialidade nos meios de comunicação não existe. Eu lembro de um grande jornalista que morreu, que era o Cláudio Abramo. Ele dizia: a liberdade de imprensa existe para os donos dos jornais. Claro que, mas aqui nesta rádio, na Rádio Nederland, durante muito tempo nós tivemos essa liberdade para comentar com uma certa imparcialidade os fatos que estão acontecendo no Brasil e na América Latina. Uma coisa interessante que eu tenho dos programas que eu vou deixar de fazer, o programa que eu tenho mais pena de deixar de fazer é justamente o Ecos da América Latina, porque o Brasil é mais ou menos assim divorciado do resto da América Latina. No Brasil não se sabe das coisas que se passam no resto da América Latina. O que eu procurava no programa era justamente levar um pouco, mostrar as notícias da América Latina, como elas repercutem na Europa, esse resto da América Latina que é desconhecido no Brasil. Os jornais brasileiros não noticiam quase nada. Se sabe muito no Brasil sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, mas quase nada sobre o seu vizinho, sobre a Bolívia, sobre a Uruguai, sobre a Argentina, enfim, Venezuela e etc e tal. E isso, eu acho que essa é uma grande pena, mas eu concordo com, claro que o que o Jaime está dizendo é uma coisa, é uma hora muito infeliz que estamos saindo do ar, é uma hora que não vamos poder comentar uma eleição no Brasil que poderá mudar muita coisa naquele país. Talvez não vá mudar muita coisa. Jacó. Isso é minha opinião pessoal. Okay. Não, o que o Tarcísio acabou de dizer, eu apenas queria mencionar
que graças à liberdade editorial que nós sempre tivemos nesta rádio, eu não sei se nós continuássemos com a onda curta, dada, vamos dizer, certas mudanças na direção da rádio, mudanças em certos setores ligados à redação, etc., se nós poderíamos continuar com essa liberdade, graças à qual nós tivemos a oportunidade de transmitir informações ligadas, por exemplo, ao meio ambiente, programas que possibilitavam a conscientização de problemas não apenas nacionais, problemas internacionais, mas de uma forma direta, sem censura. Eu digo censura de espécie alguma. Mas, por outro lado, eu acho que a direção dessa rádio sempre nos deu confiança, o espaço para que nós pudéssemos realmente fazer programas de qualidade. Confiança mútua, né, Jacó? Sim. Muito obrigado. Eu gostaria de ir para a nossa última correspondente, que é a Pamela Valente. Ela está em Paris e vai falar conosco agora. O artista tem que estar onde o povo está, dizia o Milton Nascimento. O jornalista está a anos-luz de ser um artista, mas a proximidade com o povo tem que ser a mesma. O que nós fazemos do lado de cada aparelho de rádio é sempre pensando em vocês, que estão aí do outro lado a nos escutar. O que guia o nosso trabalho é o desejo de ligar vocês aí no Brasil ao que acontece no resto do mundo. Tudo o que nós queremos é mostrar que cada um de vocês, em cada cidadezinha, em cada fazenda ou sítio perdido no meio desse nosso grande país, não está sozinho e faz parte de uma comunidade de mais de 5 bilhões de pessoas. E o que nós contamos no rádio sobre a vida dos franceses ou dos angolanos ou de qualquer outro povo pode parecer muito diferente, muito distante da nossa realidade brasileira. Mas, na verdade, cada um de nós está implicado no que acontece em todos os cantos dessa casa que a gente divide, que é o planeta Terra. Eu espero que tudo que eu tenha contado para vocês sobre Paris e a França tenha servido para distrair, informar, divertir e mesmo para fazer nascer uma curiosidadezinha. Eu agradeço a atenção que vocês deram às minhas histórias e espero que logo, logo a gente possa se encontrar de novo e retomar as nossas conversas. Um grande abraço e até breve. Pamela Valente, correspondente da Rádio Netherlands em Paris. Muito obrigado, Pamela Valente, por sua participação em nosso programa. E eu gostaria ainda de agradecer, também de lembrar duas pessoas que passaram aqui pela nossa redação, né? E duas pessoas que tentaram organizar o que é quase impossível, que é a organização da nossa própria cabeça. A gente deixa tudo quanto é papel espalhado por cima das mesas, e essas pessoas são a Cristina de Castro e a Eveline Torres. Muito obrigado pela presença e pela participação.